3, 2, 1. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Marketing Fitness. Aqui eu conto as histórias de quem está matriculando mais alunos aplicando o nosso método. Hoje eu vou conversar com o Rafael, que tem feito marketing para corrida. E ó, acredite ou não, eu acho que ele vai ser um dos primeiros estudos de caso que eu trago aqui falando de corrida. Então, vamos ver como o Rafael tem feito isso lá com a Adrenalina, uma assessoria de corrida. Vai contar um pouco da história. E aí, Rafa, tudo bem? Como que você tá? Tudo beleza. Boa tarde. Maravilha. Cara, eu não lembro, mas de onde você tá falando mesmo? A gente já conversou outras vezes dentro do Zoom e tudo mais, mas eu não sei qual cidade você fala. Eu sou de Nova Serrana, é uma cidade do interior de Minas. Tem Serrana, que é em São Paulo, e tem Nova Serrana. É na mesma região? Assim, no sul de Minas, aqui, perto de São Paulo? Não, é mais próximo de BH mesmo. A gente está a 100 quilômetros de BH, 120. É centro-oeste, a região norte. Boa. Ah, tá. A gente passa por ali para ir de carro para BH. Show. Nova Serrana, Minas Gerais. Só que o seu trabalho ele acontece online, né? É 100% Isso. online? Ou você tem alunos aí em Nova Serrana, assim, presenciais com a corrida? Sim, não, eu tenho... Na verdade, eu comecei nesse formato praticamente só presencial. A assessoria mesmo, ela era online, mas eu atendia só alunos da minha cidade e quase a maioria eu conhecia eles pessoalmente. Ah, Maravilha. Não, vamos acho que a contar essa chave... história então. Pode, segue aí. Começa lá Não, começa lá do começo. Eu queria só ter certeza disso. É 100% online. 100% online não, né? Você falou que começou de um jeito, coisa e tal, mas eu quero saber como que tá isso hoje, porque assim, cara, é muito mais fácil a gente vender um trabalho que tem uma academia, uma estrutura física, a pessoa tem o compromisso de ir lá, ela pega, enfim, ela vê valor na Verdade. estrutura, né? Ela sabe que aquela máquina custou alguma coisa, ela vê valor, isso tudo conta. Mas aí, assim, fazer online já não é tão simples. E eu acho que você está fazendo online bem feito, né? Você tem feito alguma coisa aí no online que eu acho que vale a pena compartilhar. Mas vamos começar lá do começo, cara. Conta um tanto aí da sua história, vamos chamar de lá como você começou, do início do início, assim. O que te fez ir para a educação física? Conta um pouco de como foi essa jornada, até o momento onde, em algum ponto, você decidiu empreender, né? Você decidiu ter o seu próprio Uhum. projeto. Não sei como foi isso. Então, conta aí para eu te conhecer um pouco melhor e a gente deixar isso registrado também. Então, Tudo começou onde? na verdade, assim, desde a vida inteira eu sempre fui de praticar muito esporte. Na infância, adolescência, era mais voltado para o futebol. E, na verdade, a educação física é a minha segunda graduação. Eu me graduei primeiro em fisioterapia. E aí, Boa. quando eu completei o curso, eu gostava muito dessa área mais voltada para a área ortopédica, esportiva. E aí eu sentia uma necessidade, né? Assim, eu, às vezes, pegava uma pessoa para fazer a reabilitação e quando a pessoa estava boa, eu tinha que liberar ela para o educador físico, né? Que a partir dali já não era a minha parte mais. Eu reabilitava ela Sim. e já passava a bola para outra pessoa. E aí eu comecei a perceber que eu gostava muito mais de treinar a pessoa, enfim, saudável, do que reabilitar a pessoa que estava com algum problema. E Bom, foi aí, aprender depois de formado só? Você foi depois de pegar, formado, que eu fui cair essa ficha? cair essa ficha. E assim, nesse Caramba. período eu sempre fui praticando exercícios quando eu fui para a faculdade, até por questão de disponibilidade de tempo e de não precisar de outras pessoas, eu comecei a correr, muito por conta própria mesmo. Enfim, pegava algumas dicas, algumas orientações com o pessoal da academia que eu treinava, academia convencional. E depois disso eu assim que aí depois eu formei, fiquei, né, eu comecei a atuar na fisioterapia e eu pensei, cara, eu preciso, né, eu tô gostando mais dessa área, eu preciso fazer alguma coisa voltada aí para educação física. E aí eu fiz aquela obtenção de novo título e eu consegui eliminar praticamente a metade do curso. E aí eu fiz essa segunda graduação na educação física com um tempo bem rápido, né, porque muita coisa parecida. E Só aí para sim, entender foi. uma coisa, Rafa, eu vou fazendo umas pausas para puxar umas âncoras aqui. Eu não Tá? entendi, mas na Físio você já tinha um projeto seu ou você trabalhava na clínica de alguém? Como que Não. era assim, você já Sim. empreendia? Como que é?
Na fisioterapia, eu tinha um estúdio Pilates e treinamento funcional. Entendeu? Eu já tinha esse trabalho presencial. Então você já tinha essa Isso, na vou própria chamar de FII. iniciativa empreendedora, né? Então você já Sim, sabia que, pô, ter o seu negócio era importante. Cara, eu pergunto isso porque eu não sei se todo professor de educação física, que é a grande maioria de quem hoje está procurando, né, pelo marketing de fitness, enfim, entender isso, eu não sei se eles sabem a importância dessa iniciativa. Então, eu gosto de saber quando que isso aconteceu, né? Então, dentro da fisioterapia, você já sabia a importância disso. E você lembra quando que você decidiu que você queria empreender nessa área do fitness, a área da saúde? Assim, foi na faculdade ou foi até antes da faculdade? Você já sabia que você ia fazer não, faculdade, ia ter o seu negócio? Como que foi isso? até na própria faculdade, quando eu cursava fisioterapia, assim, tinha essa mente de empreender, ter alguma coisa, né, na minha cidade, no interior, até porque, assim, a oferta aqui é bem pequena nesse sentido, é mais clínica geral. Eu pensava em alguma coisa voltada para essa área esportiva. Só que isso para o interior não funciona, porque aqui a gente não tem atletas que, enfim, que vão pagar esse tipo de serviço. Né? E aí eu pensei, poxa, então, né, eles preferem fazer uma fisioterapia convencional, de plano de saúde, coisa bem baratinha. Aí eu comecei com a corrida, praticar, eu mesmo ser atleta, e aí eu pensei e comecei a vivenciar, visualizar essas questões de ter um trabalho de assessoria de corrida. Então, assim, eu fiz a graduação em Educação Física já com essa mente de empreender nessa área de assessoria de corrida. Certo? Eu já participava de Tá? algumas, então eu entrei no Já era. curso já pensando nisso. Bom, então quando você fala, eu estava na físio, mas eu percebi que eu gostava mais do treinamento do que só de fazer a parte de reabilitação. Mas não era qualquer tipo de treinamento, já era pensando em assessoria de Já era corrida. específico. Como eu já tinha esse estúdio de pilates funcional, aí eu procurava mesclar os dois, um trabalho presencial e esse trabalho de assessoria de corrida. Então, e assim foi e assim é até atualmente, né? Até atualmente eu também tenho o estúdio, agora não tem mais pilates, é só o treinamento funcional, um trabalho personalizado e a assessoria de corrida. Pô, então a gente vai falar mais desse estúdio também. Mas, ó, é, principalmente a gente vai buscar falar dessa assessoria e de como você tem desenvolvido isso online. Agora, só para ter uma data. Quando que você foi fazer educação física? Ou quando você se formou em educação física e passou a oficialmente ter essa assessoria? Você lembra o ano que aconteceu isso? Eu formei em educação física, como foi, esses períodos foram mesclados, como eu estava, tipo assim, eu não tinha um período Ou quando. integral, né, que eu estava recuperando, Tranquilo. mas foi, se não me engano, 2017, no final de 2016. Ah, já tem um tempo. E a Adrenalina, assessoria de corrida, começou na mesma época? Sim, antes de eu formar, eu já tinha alguns alunos, né, com a Já minha estava. prática, eu já tinha feito alguns cursos como estudante de capacitação para a corrida. E aí eu já fui tendo alguns alunos, alguns que eram mais amigos, mais próximos, que às vezes já praticavam corrida, mas sem nenhum tipo de orientação. E aí eu já fui chegando nesse pessoal e falava, olha, eu vou oferecer esse tipo de serviço agora, vai funcionar assim, assim, online. Desde o início eu já foi sempre online. Por eu ter o estúdio, eu nunca... É muito comum nas assessorias eles montarem as tendas, né, nos parques, nas praças, Uhum. e tá ali, segunda a sexta, tal horário, tem lá o professor. Eu nunca tive essa linha, foi sempre, sempre, sempre online. Então, o treino é individualizado, a pessoa recebia, fazia e me enviava feedback. Então, foi mais ou menos nesse sentido. Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso. Tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos.
Tô fazendo a conta aqui, ó, 17, 18, 19, 20, cara, já são 4 anos. Dá para pegar uma casca, né? Dá para aprender algumas Sim. coisas. Se eu te Uhum. perguntar, se eu te perguntar, não, né? Eu queria que você explicasse mais como que funciona, por pura curiosidade mesmo. Eu vou ser sincero, tem gente que me pede, eu sou personal, quero fazer um trabalho de consultoria online, né? Qual que é o aplicativo para quem é personal e vai dar consultoria online? E, cara, honestamente, eu tenho respondido sempre que eu nunca fiz isso. Então, assim, cara, eu nunca criei uma assessoria de corrida online, uma coisa de prescrição de exercício de fato pela internet. Principalmente quando é individualizado. Quando é em grupo ainda eu tenho algumas experiências, mas individualizado não. Você pode explicar como funciona a assessoria? Sim, claro. Então, Quantos programas você tem? Como funciona para o aluno que está do outro lado? Explica isso por uma grande curiosidade mesmo, de saber como que você consegue entregar um programa de corrida sem nunca ter visto a pessoa na frente e a pessoa em qualquer lugar do mundo, e você também em qualquer lugar do mundo, né? Você está aí hoje, mas te dá uma liberdade de um dia você estar em qualquer lugar. Isso é bom. uhum. Então, a gente tem algumas ferramentas para, enfim, para facilitar isso aí. E eu acho que a corrida, enfim, por ser uma modalidade única, é mais prático do que, por exemplo, uma consultoria de musculação convencional, onde, né, tem muito aí hoje em dia. Então, assim, primeira coisa, a gente marca uma avaliação, um bate-papo inicial, né? Pode ser até por próprias mensagens no WhatsApp, às vezes se a pessoa não tem um tempo para sentar e conversar especificamente, eu vou questionando ela em alguns pontos, ela já vai me passando a demanda dela, e nisso eu já tenho um banco de dados que eu vou criando de cada pessoa com o que eu vou propor para essa pessoa logo na frente. A partir disso, né, às vezes eu sei a experiência dela, se ela já praticou ou não, e etc. A partir disso, a gente tem alguns testes, algumas avaliações iniciais, para eu ter uma determinação de em que nível que essa pessoa está começando na corrida. Né? Se ela é uma pessoa que nunca praticou, é uma pessoa que às vezes já pratica, mas de forma sem orientação, às vezes sem muita regularidade, ou se já é uma pessoa que busca uma performance. Ela já pratica, já completa distâncias, 5, 10 quilômetros, as mais tradicionais, e quer evoluir dentro disso aí. A partir disso, eu traço com ela algumas metas, né? Uma meta ali intermediária para 2, 3, 4 meses. Quando é uma pessoa mais avançada, às vezes até uma meta mais avançada de tempo, né? Em 6 ou até em 1 ano. E pronto, a partir disso eu, né, tenho ali as minhas planilhas, a forma que eu programo tudo, a metodologia que eu utilizo, e aí eu já vou montar a primeira semana de treino dessa pessoa, né? Aí eu tenho uma ferramenta, um aplicativo que é de consultoria específico para corrida de rua, eu contrato esse aplicativo. Como chama? Você pode falar? Chama Treino. É uma propaganda. Como? Treino? Treinos com U. Treinos, legal. Do pessoal aqui de BH. Cara, BH para aplicativo, eles têm um polo bem interessante, né? BH na tecnologia já criou ali um negócio massa. Mas, tudo que você explicou parece que é mais um programa individual, né? Você tem um programa individual, um programa em grupo, ou esse que você explicou vale para o grupo também? Não, esse aí é para o programa individual. Nesse programa, como eu disse lá no início, o meu foco era quase que pessoas que eu conhecia, da minha cidade ou da minha região, que às vezes me conheciam de alguma corrida, de participar de algum evento presencial, ou chegavam por mim, por indicação, alguma coisa nesse sentido, e aí eu fazia esse trabalho com eles nesse formato online. E eu prescrevi os treinos pelo aplicativo, prescrevo ainda, que é essa forma que é o trabalho personalizado ainda. Prescrevo os treinos, a pessoa realiza, me envia feedback, e a gente vai trocando essas informações, né, seguindo ali as metas, os objetivos que a gente traçou. E aí nos primeiros anos foi isso, eu nunca me preocupei em divulgar isso na internet, em vender para mais gente, vender para pessoas de fora. Era uma coisa assim, como se fosse uma extensão do meu trabalho, né? Um segundo trabalho, vamos dizer assim. Eu tinha o meu estúdio e no período da tarde, que não tem demanda, eu faço isso da consultoria, né? E aí, o ano passado, com a pandemia,
sempre apareciam pessoas novas procurando, até de outros lugares, mas sempre da região. Aí com a pandemia, né, fechou o estúdio e eu ficava mais tempo em casa, tem que pensar em alguma coisa. Aí eu comecei a estudar muito essa questão de marketing digital e, enfim, fazia alguns cursos, escutava podcasts e tal. E aí eu pensei, cara, eu preciso, né, criar um outro programa dentro da minha assessoria, onde eu possa atender mais pessoas e principalmente com uma demanda dos iniciantes. Porque uma queixa que eu, né, um ponto que sempre me procuravam era o seguinte: Rafael, eu vou começar a correr, vou aprender a correr, e aí quando eu estiver bom eu procuro adrenalina. E na verdade é o contrário, né? Ela precisa da assessoria para começar. Se você começar sozinho é muito mais difícil, né? A chance de você abandonar é gigantesca. E aí nisso eu criei o programa para os iniciantes. Que foi o que a gente programa em grupo, mas isso me incomoda um pouco. E eu estou aproveitando aqui para aprender como que as pessoas pensam hoje, né? Então, por exemplo, eu enxergo que toda academia deveria ter um programa online. Eu sei que está bem longe de aceitarem essa minha visão, né? De que, qualquer academia deveria ter um braço assim, né? Um programa às vezes mais simples, não precisa ser um programa completo, Ultra Mega Power Blaster, não, é só um programa, só ter uma extensão online para quando um aluno vai viajar, para, enfim, atender os amigos dos seus alunos, os parentes dos seus alunos, que às vezes falam bem do método da academia, dos professores, de como funciona, mas não ter uma academia dessa na cidade deles, essas pessoas continuam sem atividade física. Enfim. Só que eu queria saber o que passava na sua cabeça, porque quando você falou assim, não, desde o começo a Adrenalina, que é a assessoria de corrida, era 100% online. Ela nasceu para ser online, né? Não ia ter um espaço, não ia ter uma tenda, não ia ter nada disso. Só que ao mesmo tempo que você falava isso, você também, na hora de entregar, né, na hora de atender os alunos, você tinha um negócio online, mas era um negócio que não era tanto escalável ou escalonável, né? Tinha uma capacidade de atendimento muito baixa. Tipo, é 1 a 1, a pessoa chega, é um de cada vez, às vezes o preço disso é maior também, né? Como se fosse um personal online de corrida. Por que você pensava desse jeito? Você não sabia que poderia ter um grupo com 100, 200, 300 pessoas? E aí esse era o único modo? Ou você tinha insegurança de fazer um negócio mais genérico, assim, mais geral? Eu acredito, eu acho que até pela formação, né? Tanto na faculdade quanto nos cursos, quando a gente estuda, é muito essa questão de personalização, né? O seu treino tem que ser personalizado, tem que ser individualizado. E eu nunca tinha pensado parar para pensar, nossa, eu tenho um projeto aqui, eu posso montar alguma coisa em grupo que também dê certo. E depois, né, como eu disse, foi mais por questão mesmo de nunca ter, sei lá, emendado ali os pontos e pensado em alguma coisa em grupo. Realmente foi esse motivo. Mas eu acho que essa coisa realmente da cultura da formação... às vezes eu nem sabia que existia um grupo. E também a cultura da formação, acho que é isso aí. É muito louco. Eu concordo, claro, eu também sou formado em educação física e eu concordo que existe, né? Até muito tempo eu falava, né, um pouco, não acreditava nos treinos online por N motivos, mas hoje eu penso diferente. Eu acho que dá para fazer um excelente trabalho ali e provavelmente é o que você faz em grupo, né? Acho que a gente trocou umas ideias dessa dentro do Zoom. Não sei tudo que você já conseguiu implementar, mas explica então. Se no individual a pessoa entra e tem a avaliação, aí tem todo um entendimento de como vai ser a jornada dela, para você poder prescrever, etc, etc. Como que é o grupo? Não sei se tem um nome esse grupo, eu lembro que eram 10 semanas, mas esqueci se tem um nome esse projeto do grupo. Tem. Como que você ajustou, então, essa ideia do tipo, peraí, eu comecei só para atender um de cada vez, meus amigos, pessoas que me conheciam de alguma coisa, para, de repente, virar a chave e falar, cara, peraí, dá para fazer um grupo com dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Como que funciona isso? Para eu entender como que você resolveu esse problema. Sim. O que acontece? Quando eu montei esse programa, ele chama Start, né? Justamente para iniciar ali a pessoa. E aí, o que acontece? Eu já peguei o nicho
onde eu excluo boa parte dos corredores, que é para quem quer começar. Então, se a pessoa já corre, o Start não serve para ela. O Start é para quem não pratica corrida. Então, aí, como eu nichei nesse ponto, eu já tenho um público muito parecido, que na maioria das vezes é 90% mulheres, 25 até 40 anos, 45, muitas das vezes acima do peso, quem às vezes não está praticando academia, nada, está sedentário. Então, eu meio que já tenho um perfil específico. A partir desse perfil, e com as estratégias e com toda a experiência, né, dos outros anos, prescrevendo individualmente, porque eu já prescrevi muito esses treinos do Start individualmente para as pessoas. Então eu vi uma forma de fazer essa progressão. E aí o que eu fiz? Peguei essa progressão, né, delimitei ela bonitinha ali, como que iria funcionar. Antes eram mais semanas, eram 12 semanas, depois eu ajustei, passei para 10, vi que dava para mesclar um pouquinho mais nisso aí. E aí lancei esse grupo lá na pandemia mesmo, né? Em junho do ano passado, foi a primeira vez, a primeira turma. E enfim, de lá para cá, agora já foi a 8ª turma, aquela que a gente lançou lá no mês passado, foi a 8ª. Então, em um ano, um pouco mais de um ano, né? Em 14, 15 meses, foram 8 turmas, quase que uma a cada 2 meses. E assim, algumas turmas deram muito certo, tiveram 15, 20, 25 pessoas, e algumas não deram muito certo, tiveram 2, 3, 4 pessoas. Mas, enfim, eu acho que tudo é um aprendizado, tudo é válido, a gente sempre evolui em cada uma delas. Cara, eu queria aprofundar nisso, né? Por que algumas deram certo, outras deram errado, né? Eu acho que esse último ano, ou um ano e meio, ou 2 anos, né? Depende de como a gente enxerga, mas mudou muito o comportamento de todo mundo, né? Então, lógico, você vai fazer uma coisa no meio da pandemia, no meio do mês de julho de 2020, a chance é que uma mensagem funcionava naquela época e depois em janeiro, talvez não, todo mundo já entrou como se fosse um pós-lockdown, só que para muitas regiões, não sei como, em BH eu sei que parou muitas vezes no começo do ano, mas em muitas regiões teve de novo quarentena e outras não, enfim, ficou uma loucura. Mas o seu programa é online, né? Então você não teve esse abre e fecha como uma academia normal, talvez no estúdio sim. Mas, cara, vamos falar dessas turmas do Start, que eu acho que isso é muito legal trazer esses aprendizados. Assim, só para entender, teve 8 turmas, e quando que você me conheceu? Você lembra disso? Só para a gente datar aqui. Você me conheceu recente? Você me conheceu há muito tempo? Acho que deve ter uns 6 meses, Samuel. Acho que eu já tinha começado, já tinha feito as primeiras turmas do Start. E assim, acho que foi no início desse ano, cara. Deve ter sido ali para fevereiro, março, alguma coisa assim no Instagram. E aí, até nas caixinhas que você disponibiliza lá no Stories, uma vez ou outra eu questionava alguma coisa, você sempre me respondeu, eu achava que fazia sentido. Até que quando você lançou lá em junho, né, se não me engano, foi quando eu entrei no Marketing Fitness. Show. Cara, que legal saber que você mandava pergunta na caixinha e funcionava lá. Porque a gente nunca, né, nunca é muito, mas é difícil Muita lembrar gente de todos os nomes, muito, né? né? Tem gente que pergunta uma vez e nunca mais aparece, tem gente que volta sempre, e tem gente que já é do Marketing Fitness, tem gente que não é. Eu tento não fazer distinção. Em algum momento eu já pensei, não, eu vou, né, para quem é membro, é aluno, eu vou dar as melhores respostas. Mas isso não estava dando certo, porque eu nunca lembrava se a pessoa era ou não. Então eu resolvi não fazer distinção. Espero ter te ajudado lá. Cara, mas aí, você falou que de alguma maneira me conheceu no Instagram, mas para você entrar, e eu vou ser muito sincero aqui, ó. Cara, é difícil eu falar que funciona para quem tem um projeto online. É difícil, porque, cara, existe fórmula de lançamento, existe muitos métodos vamos chamar de produtos digitais, muitos. E eu sou fã deles. Eu, tipo, sou embaixador da fórmula de lançamento. Gosto muito. Ele tem
requisições lá para quem faz, né? Eu tenho, inclusive, por coincidência, tem muitos alunos meus ou clientes do Marketing Fitness que já compraram a fórmula e não conseguiram aplicar. E aí, por uma dificuldade técnica, ou de tempo, ou enfim, de não se conectar tanto, acabaram entrando nesse outro. Mas assim, é difícil para eu falar para as pessoas que funcionam para online. Eu tenho algum estudo de caso, mas é difícil. E você ficou com uma dúvida dessa? Isso foi alguma coisa que te parou assim? Você falou, aí, será que vai funcionar para mim? O meu é diferente? Chegou a questionar isso ou você foi daquelas pessoas que já entraram em tempo? Na verdade, quando, né, eu vi a proposta e tudo, você explicou, foi num período que você fez algumas lives, acho que a gente teve uma live segunda, quarta, sexta, ao meio-dia, e aí você foi apresentando algumas coisas. Eu lembro que duas dessas lives eu consegui participar e assistir tudo, e uma delas eu peguei uma parte, né? E aí eu vi muita coisa legal ali, vi muita coisa que fazia sentido. E no meu caso, assim, eu tinha um backup ali de segurança que era o quê? Eu pensei o seguinte, se não der certo para fazer aplicar isso no online, pelo menos eu tenho o meu estúdio presencial, né? Que aí eu acho que já fazia mais sentido até com você, a sua experiência, né, dos boxes de CrossFit. Eu pensei, não, então de uma forma ou de outra eu vou utilizar. E a minha ideia foi essa. Quando eu comecei, fiz lá as primeiras semanas, os primeiros vídeos, as primeiras tarefas, aí eu estava dividindo. Falei, não, vou fazer, por exemplo, uma proposta para o presencial e uma proposta para o online. E às vezes a proposta do online era até desse trabalho individualizado, né? Que até então era o que eu tenho mais alunos ativos. Aí passou o tempo, eu falei, não vou dar conta de fazer isso tudo. Eu tenho que, né, focar em alguma coisa. Aí eu risquei o estúdio. Não, o estúdio está legal, o estúdio, né, tá bem encaminhado, a capacidade de atendimento, né, tá alta. Eu não tenho tanto, não vou gastar tanta energia com o estúdio. Aí fiquei só no online. E até porque por essa visão, a gente já conversou isso uma vez, né? A visão do online da gente conseguir escalar e, enfim, não sei até quanto tempo eu vou conseguir ficar no estúdio 6 horas da manhã, 8 horas da noite, né? Não é uma coisa que eu quero ficar nessa por tanto tempo. E acredito que você vivencia isso aí até mais do que eu. A mão de obra na área hoje ela é muito complicada, né? Complicadíssima, às vezes até desleal. Enfim, pelo menos aqui na minha região, ninguém quer trabalhar para outra pessoa. Todo mundo quer trabalhar por conta própria, né? Se ele tem 2, 3, 4 alunos de personal, ele ganha muito mais do que se trabalhar para alguém. Então, é difícil, cara, é difícil. E por outro lado, é um negócio que você depende, cara, 100% de uma mão de obra especializada. Não é uma mão de obra qualquer, é uma mão de obra qualificada, tem uma... treinamento. Cara, às vezes, uma academia grande é mais fácil, né? Uma grande academia, assim, que você põe um estagiário seguindo um método é mais fácil. Mas eu tive uma conversa ontem com uma amiga que tem um box, né? Que é basicamente um estúdio de funcional, tem, sei lá, umas 15 pessoas por horário. E cara, é desleal, como você falou, né? É desleal, é um negócio que você constrói todo o negócio em cima de 1 ou 2 professores que estão ali, se alguém pede para sair, complica tudo, para você conseguir outra pessoa num nível de qualificação, nossa, sempre é um desafio. Então, legal você ter visto isso, né? Eu acho que, cara, de novo, isso é a personificação da ideia que todo mundo que tem o negócio presencial precisa começar um programa online, só que eu vou adicionar uma coisa. Esse programa online, ele não precisa ser geral, ele pode ser específico. Então, por exemplo, pegando a ideia do box, tá? Uma pessoa que tem um box, sei lá, trabalha com CrossFit. Eu tenho o meu ex-sócio lá da 9 de julho, a gente já conversou muito sobre isso. Ele não precisa ter um treinamento de CrossFit online. Não, ele pode ter um treinamento super específico, sei lá, vou chutar o pau da barraca aqui. Ele pode ter um treinamento de glúteo, abdômen, perna online, ponto. Entendeu? Ou um treinamento de corrida, ou um treinamento de LPO, ou um treinamento de ginástica, ou um treinamento de mobilidade, ou um treinamento do que ele quiser. Mas ele pode ter, dentro do negócio físico dele, um negócio mais global, assim como você tem no seu estúdio, e online ele pode ter alguma coisa mais específica. E por ser específico e ser online, acaba tendo um bom número de alunos que podem ser alunos, né, potenciais. Legal. Você me fez entender bem aqui como que eu vou explicar isso depois. Obrigado.
Acho que eu queria muito saber dessa conversa para entender seus pensamentos. E, cara, e quando você começou, né? Quando você falou, cara, vou fazer a primeira turma. Beleza, no meio de julho de 2020, um ano complicado, a gente arruma motivação. Você já fez 8. E aí você falou, algumas deram certo, outras deram errado. Você pensou em parar alguma vez? Antes da gente contar os aprendizados? Alguma vez você pensou em parar? Você falou, cara, eu vou voltar só para o estúdio, ou vou voltar só para o individual, que é mais fácil? Pensou em desistir? Sim, sim. Várias vezes. Às vezes, quando teve uma turma que, assim, deu muito certo lá no início, acho que não sei se foi a terceira ou a quarta, e, assim, aí eu tive um faturamento bem alto, eu pensei, nossa, achei a mina de ouro. E aí, na seguinte, eu já fui com expectativa lá em cima e matriculei, acho que 2 ou 3, né? E, assim, foi baixíssimo. Mas, assim, eu não tinha nenhuma estratégia de lançamento. Eu acho que a primeira deu certo porque tinha uma demanda reprimida ali, de pessoas que já me seguiam e tal. A segunda também foi mediana. A terceira foi essa que deu um boom. E assim, eu também nunca tinha me ligado para essa questão assim. Lógico, eu pensava, né? Não vou fazer um programa que vai pegar ali fim de ano, dezembro, janeiro. Mas, por exemplo, já teve vezes de eu lançar uma turma e nem 30 dias depois eu já lançar outra turma. E aí, pum, não apareceu ninguém, né? Porque aquela demanda que reprimiu ali foi tudo na turma anterior. E aí mas assim, às vezes eu tinha esse pensamento de, não vou fazer isso mais, vou ficar só né, na zona de conforto desses outros que eu já tenho. Mas aí passava um tempo e falava, não, eu acho que a ideia é boa, eu acho que dá para seguir com isso, né? E aí, assim, às vezes a gente tem esses pensamentos, mas a gente não precisa desistir, a gente precisa dar uma descansada, né? Então, fica uns dias ali sem fazer, esquece ali um pouco e dali 15 dias você está com outras ideias novas e você bota para frente, né? Não precisa querer fazer tudo de um dia para o outro. Então, tem uma frase que eu aprendi em algum vídeo que é sobre isso, cara. Alguma coisa do tipo... cara, não vou lembrar o começo, mas o resumo dela, né, a minha compreensão, na minha limitação que eu sou, mas a minha compreensão é... Cara, você não pensou em desistir porque deu errado, né? Porque dar errado é uma coisa bem mais, assim, bem mais séria, né? Você só pensou em desistir porque você se frustrou. E se frustrar é diferente de dar errado, né? Então, às vezes, como você disse, você está cansado, coisa e tal, você está frustrado. E aí basta você entender, peraí, é uma frustração, acho que você matou logo de cara. Você falou, tinha uma expectativa grande. E quando a gente fica atento para isso, né? Putz, peraí, cara, por que não deu certo? Ou por que eu tô chateado com isso? Por que eu não tô feliz com os resultados? Porque minha expectativa era maior. E aí você começa na próxima a dosar a expectativa. E aí a gente usa lá dentro do método, não sei se você já ficou atento para isso, mas a gente usa aquelas taxas de conversão, né? A gente projeta aquilo um dia antes, no caso de uma nova turma, né? Num dia antes, justamente para tentar colocar a pessoa numa camada de tranquilidade. Um dia antes, quando é a primeira vez, né? Quando você for fazer agora as próximas vezes usando aquilo, você pode já mirar alto. Então, vamos falar sobre isso. Porque eu acho que se você tiver suas taxas de conversão, você consegue dosar a sua expectativa. E eu queria perguntar assim, desde que você entrou no marketing de fitness, quantas turmas do Start você já fez? Só uma. Na verdade, eu tinha um projeto, como esse grupo do Start, ele sempre foi muito artesanal. Então, assim, nas primeiras turmas, toda semana eu gravava um vídeo explicando os treinos, explicando aquela semana, montava a planilha ali no Excel e já mandava para as pessoas. E aí eu vi que eu precisava de automatizar isso aí cada vez mais. Aí beleza. Nas outras turmas, o que eu fiz? Eu comecei a hospedar os vídeos no YouTube. Aí já, né, eu gravei de novo, né, com a produção um pouquinho melhor, tudo eu mesmo, tudo bem artesanal também. Sim. Mas com fundo, legal. E aí eu falei, poxa, as instruções gerais eu já vou mandar o do vídeo. E aí eu às vezes faço um vídeo só com as mais específicas, né, para dar uma personalizada no negócio e a pessoa se sentir bem lá dentro do grupo. No início, muitas vezes as pessoas não me perguntavam no grupo, começavam a me chamar no particular. Aí eu já comecei a colocar, pessoal, a regra aqui, tira dúvidas, é só dentro do grupo. Eu não posso ficar respondendo no 1 para 1, senão perde a função de ter em grupo. E aí, como eu disse, a cada turma eu fui evoluindo alguma coisa.
Aí, na penúltima turma, eu já estava com um projeto de hospedar no Edu, né, na plataforma online. Uhum. E aí, quando eu entrei no Tá. marketing, a gente chegou nessa parte, quando fez lá o ciclo de 7 dias e tal. Eu lembro que a gente teve até uma conversa, e aí você já tinha antecipado lá, em algumas das semanas, gente, ó, o ciclo de 15 é para lançamento. E aí eu pensei, poxa, o meu ciclo de 15 então vai ter que ser, eu vou fazer o ciclo de 15 para lançar a nova turma. Aí da turma 7 para 8, até o prazo foi maior, foi quase 3 meses. Mas aí um dia a gente sentou, conversou, deu uma alinhada ali nos pontos, e aí você falou, a gente soltou as datas. Olha, vai lançar, eu vou fazer com um grupo, todo mundo junto, tal data. Aí eu olhei para mim, ficava uma data legal, e falei, pô, então vou seguir isso aí. E assim foi feito, né? Segui o passo a passo, os dias, fiz ali, 100% não fiz também, porque, né, algumas coisas fogem do nosso controle. Mas um aproveitamento ali de 70%, 80% do método eu fiz, né? As postagens, um dia que a gente teve uma reunião ao sábado, né? Ficou o sábado inteiro, só do ciclo de 15. Eu participei, fiz tudo. Naquele dia eu consegui fazer praticamente todas as artes, a proposta, né? E já deixa tudo pronto. Eu lembro que lá, naquele mesmo dia, se não me engano, foi no domingo seguinte, eu também tirei a parte da manhã, já joguei todos os anúncios, já joguei tudo naquela programação do Facebook, né, para já publicar automático. Então, assim, no dia que lançou, já estava, né, já foi bem automático. Porque depois eu também fui vendo que assim, eu não tenho muita paciência para um, né? Por mais que meu trabalho seja visualizado, quando você entra nessa proposta que é mais ampla, né, você pega um público muito frio, eu não tenho paciência para ficar explicando um para um. Não tenho. Né? Até a gente conversou também uma vez lá no grupo. Aí eu falei, nossa, mãe, eu tô querendo botar uma página de vendas e jogar a pessoa para lá, porque aí ela já se vira lá e não dá esse trabalho para mim. E aí a gente conversou, você ponderou alguns pontos ali, depois eu realmente vi que faz sentido, né? E assim, aí eu fiz o grupo, né? Você até questionou lá aquela vez de uma turma para outra. Numa outra turma das anteriores, eu fiz um lançamento um pouco diferente. Eu lancei um programinha de uma semana gratuito, isso já divulgando nos patrocinados, e aí eu pegava um grupo lá de 150 pessoas. E aí eu lançava um programinha de 7 dias gratuito, e no final desses 7 dias gratuitos eu tentava vender o start. Mas aí a taxa de conversão era terrível, né? De 100, 150 pessoas, eu matriculava 2, 3 pessoas, né? E nada muito mais do que isso. E aí, quando a gente fez o ciclo de 15, né, seguindo lá os métodos, campanha divulgar, campanha convidar, e aí foi passando as semanas, e meu grupo aparecia, dava 10, 12, 15 pessoas, um saía, outro saía. Eu lembro que num dia eu mandei lá, falei, Samuel, o negócio vai dar errado, tem só 12 pessoas, 15 pessoas, 20. Você estava acostumado com 150, né? No outro eu tinha 100, 150, eu matriculava 2, mas não vou matricular ninguém, vou perder tudo, né? Mas assim, eu estava um pouco tranquilo porque algumas pessoas já tinham me procurado no 1 para 1 e eu falei, ó, já vai sair a turma tal dia. Então, pelo menos umas 2, 3 garantidas eu já tinha. E aí, o que aconteceu? No final das contas, eu acho que o grupo teve 18 ou 20 pessoas. Eu tenho anotado aqui também. E aí, aquelas taxas de conversão que você falou, né? Se não me engano, era 10, 25 e 50%. 50. E eu converti 50% do grupo, né? Então, assim, de cara, no primeiro dia de vendas, né, que foi na quinta-feira, eu vendi 6 mais 2, eu vendi 8. Eu vendi 6 no Eduz, lá no pagamento Pix, no cartão, e 2 boletos que confirmaram no dia seguinte. Então, no grupo que eu tinha ali, 18, e depois disso, mais 2 pessoas desse grupo me compraram nos outros dias, que aí já não tinha o desconto, né? E depois, mais pessoas me procuraram individualizado, às vezes por me seguir, etc., ou porque alguém comentou. E, tipo, quando o programa já estava na primeira semana, a gente estava começando a semana 2, tinha gente que matriculou, eu deixei matricular, eu expliquei para a pessoa, falei, ó, já começou, a primeira semana já rodou. Tem 9 semanas pela frente. Você tem 9 pela frente. Então, eu posso te orientar da seguinte forma, expliquei para a pessoa, né? Se tiver tudo bem para você, não, eu quero.
E aí, tipo, 2 pessoas me compraram depois que já tinha uma semana. E aí, no final, essa turma ficou com 17 pessoas. Cara, que legal. Ó, 17 pessoas. E assim, você tem o estúdio presencial, você tem o programa de corrida, que é individualizado também, e a gente só está falando do grupo, né, do Start, que é um grupo de 10 semanas de corrida. Cara, 17 alunos numa turma. E para ser mais honesto, na 8ª edição. Você lembra qual foi o seu recorde na história das suas 8 ou 7 outras turmas? Então, qual foi a turma que você mais teve gente? Teve uma que já teve bem parecido com isso. Isso eu acho que eu também tenho anotado. Tem uma que já teve bem parecido com isso, se não me engano foram 16 ou 18. E a melhor de todas foi uma que deu 22 pessoas. Essa foi uma das primeiras. Acho que foi a terceira. Deu 22 pessoas. Então, acho que foi nesse sentido aí as maiores. A média fica ali entre 10, 8, 12. 2 turmas foram ruins, deram só 3 pessoas. Uma deu só 2. Aí as puxa sua 10... média para baixo, né? E essas 3 aí maiores acima de 15. Cara, eu lembro que eu dei um feedback para você sobre isso, né? A gente viu que, pô, peraí, mais de 50% de conversão, né? Que legal. Então, eu acho que você não investiu muito dinheiro, né? Não foi uma coisa super arriscada. Normalmente, se você seguiu... O que eu falo é assim, né? Tipo, é o seu primeiro ciclo, faz com dinheiro ponderado, no investimento no sentido de anúncio, né? Para você entender como funciona, sacar. E eu lembro de ter concluído com você. Eu falei, cara, olha só, né? Hoje, né, vamos levar em consideração isso, você matriculou 17 pessoas num período de 15 dias. Ó, né, simplesmente você começou a divulgar, depois convidar e abriu as matrículas e tudo bem ali, primeira semana as pessoas entraram. E eu falei para você, cara, imagina ter, eu não lembro os números, né, mas eu falei, imagina ter 10 vezes mais, né? Imagina você poder fazer uma turma dessa com 170 pessoas. E é possível. Né? Então, qual que é a matemática aqui? Se você conseguir montar uns 10 grupos, mais ou menos, com umas 200 pessoas em média cada um, as chances são que você vai ter uma taxa de conversão de 10%, e vai matricular 170. Então, assim, eu não te encorajo a continuar olhando para a meta de 50% de taxa. Eu acho que é uma meta ousada. Então, primeiro posso, né? Estou tentando te dar um feedback aqui de novo. Mas, assim, 50% de conversão, a primeira vez, eu consideraria sorte. Eu não vou falar que assim, que foi o produto ou foi o método, assim, alguma coisa aconteceu ali que eu não vou colocar minha mão no fogo. Mas eu considero 10% uma taxa que eu colocaria, assim, eu apostaria junto com você. Então, assim, na próxima você pensa, cara, eu vou partir, e aí equilibrando aquela coisa da frustração, né? Eu vou partir do princípio que eu preciso converter 10%. E aí você vai começar, a partir de agora, a pensar, quantos alunos você quer na próxima? Simples assim, você fala, pô, cara, na próxima turma, né, seu recorde foi 22, essa última foi 17, a próxima vai ser em janeiro ou vai ser em novembro? Janeiro. Aí o final do ano eu não vou fazer. Dá um número para mim então, vai. Quanto seria uma turma que você ficaria muito feliz em número, assim? Quantos alunos teria numa turma que você ficaria muito, muito feliz? Então, se eu bater o recorde, se eu conseguir de 25 a 30, eu já ficaria bem satisfeito. E não sei, talvez ali pro meio do ano chegar perto de 50, né? Por que não? Talvez uma turma com 50 alunos também pode ser uma realidade. E por que não 100? O que te impede de ambicionar, né? De colocar 100 como um objetivo? Eu acho que o principal seria o meu crescimento na rede social. Eu acho que assim, igual, por exemplo, agora está rodando o ciclo de 7 dias. Oh. Então, assim, também seguindo lá as ideias todas. E aí o foco do ciclo de 7 é a consultoria individualizada, que aí tem um ticket um pouco mais alto. Então, assim, enfim, todo dia tem várias interações, o pessoal curtindo, eu vou fazendo, né, enfim, os materiais, as divulgações e tudo mais. As lives, né, tem feito, não semanalmente, mas procuro fazer ali umas 2 por mês com os meus alunos, que já são, faço alguns cortes delas e tudo mais.
Então, assim, eu acho que eu preciso ter como é que chama a palavra? Eu preciso ter um pouquinho mais de autoridade para eu conseguir trazer mais gente. Porque, assim, já tem Legal. alguns programas parecidos, né, com o meu, que já são bem mais sólidos. Uhum. Enfim, a gente já até conversou sobre alguns deles. Né? Então, assim, mas você vê que o cara lá tem 200 mil seguidores, né? Ele lança o curso a cada 2 semanas. Eu já entrei nos grupos deles, que você falou, são grupos de 200, 300 pessoas, né? Então, assim, eu acho que Mas, ó, esse investimento seria junto com a minha autoridade. mas faz uma conta comigo. Faz uma conta comigo. Primeiro, eu acho que você está fazendo o alicerce. Cara, isso é sensacional. Nossa, eu fico muito agradecido mesmo de ouvir, pô, estou fazendo o ciclo de 7 dias, estou divulgando, estou com foco nesse produto que ele está aberto hoje. E isso vai criando para você um público que vai começar a te acompanhar, seja pelas suas divulgações, ou por te seguir, ou qualquer coisa assim, mas vai criando um público. Quando chegar em janeiro e você fizer um anúncio para quem se envolveu com o seu Instagram, por exemplo, ou quem assistiu vídeos específicos, cara, você vai perceber que ali tem muito mais gente disposta. E por ser janeiro, você vai fazer a campanha das 7 ondinhas, né? Então, assim, quantas pessoas disseram que vão mudar naquele ano? Então, para e pensa comigo assim. Você falou seu público. Mulher, 80% mulher, é isso? 80, 90%. Cara, nossa. Ó, vou até dizer, tá? Se é 80, 90%, começa a pensar em ter uma comunicação 100% para mulher. É lógico que, putz, vou ter um programa de corrida para mulher? Não sei se é o caminho. Mas quando você muda a comunicação 100% para mulher, um dia você pode trazer uma psicóloga que fala sobre questões mais voltadas para mulher, outro dia você pode trazer uma nutricionista para conversar, e você vai começando a ganhar mais afinidade ou interesse por esse público. Porque assim, pode falar. Uma questão aí, Samuel, é que aí o meu público varia, porque o que acontece? Já na consultoria personalizada, é É 60, mais homem. 70% homem. Não, Então, sem assim, a minha problema. comunicação, eu tento sempre mesclar. Igual, esses dias para É, trás eu coloquei, essa vai semana, balanceando. eu fiz um card de divulgar que era benefícios de corrida para mulher. E assim, aí na semana que vem que eu jogo ele no ciclo, né? Pra ver como é que vai ser o resultado dele lá. E assim, no orgânico, ele deu muito mais resultado do que os outros, que é mais geral, né? Que eu fiz um card Uhum. específico de mulher. Então quero ver na hora que eu divulgar ele como é que vai ser. Mas eu já pensei nisso também. Até na outra vez que a gente falou, você falou, Rafa, ó, pensa nessa comunicação mais Ah, eu com o já público falei isso. feminino. Você já tinha Cara, comentado isso comigo. são pequenas decisões. E assim, eu acho que. Eu não sei quando que é o Dia da Mulher. Dia da Mulher é maio? É no mesmo mês das Mas mães? É maio. eu acho que é Tá. Internacional da Talvez Mulher é você, mais. talvez você faz um teste. Eu acho que é março, tá? Maio, é Dia É das mais. Mães, março é mulher. É. Mas ó, eu já nem lembro mais. Essa altura aqui É. da live, minha cabeça já foi. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte: pensa o número de pessoas que estão dentro desse seu demográfico, né? Mulheres, numa faixa etária específica, dispostas a começar a fazer atividade física e usar a corrida como a ferramenta, né, mais democrática para começar. Cara, existe um público enorme. Para você trazer para uma abertura, um ciclo de 15 dias, né? Para você trazer 200, 300, 500 pessoas interessadas, cara, não é difícil. Você vai ter 2, 3 grupos, cara, 3 grupos, você põe 500 pessoas interessadas e entram esses 100 alunos. Eu não sei, eu te desafio para isso. Porque se não for em janeiro, que existe uma demanda natural, talvez vai ser muito mais difícil para você depois, durante o ano, encontrar essa mesma, ou fazer essa mesma onda, né? Quase assim, em janeiro vem tem uma onda natural de pessoas procurando isso. Para você Uhum. criar essa onda depois no meio do ano e acertar tão grande quanto o janeiro, eu acho difícil. Eu não sei se você vai tirar férias, eu não sei o que você vai fazer, mas eu acho que você é um cara bem disciplinado. Eu focaria nesse desafio, cara. A gente pôr mais 100 em uma turma do Start em janeiro.
Sim, Eu uma boa. nem tô pensando em quanto vai custar entrar 500 pessoas nos grupos. Acho que a gente pode até discutir formas de você divulgar o seu trabalho sem só investir em anúncio, porque 500 pessoas nos grupos, vamos supor que você paga R$ 3 para cada pessoa entrar no grupo, né? Uma taxa ali de custo por lead. Putz, eu estou falando para você investir 1.500, será que é uma coisa legal agora? Não é arriscado, então não quero dizer isso. Mas uma das coisas que eu pensaria é essa parada de, pô, como divulgar mais o seu trabalho? Não só live com aluno, não só cortar live, não só fazer o ciclo de 7 dias, mas uma vez que você está no online, cara, eu pensaria em trazer umas conversas com especialistas, sim, tá? Eu falo porque eu também tô indo para isso agora, tenho 1 ano já de marketing de fitness e eu decidi que o primeiro ano eu ia fazer tudo sozinho para ver o que eu conseguia consolidar só eu. E agora, a partir do segundo ano, eu vou fazer muitas parcerias. Então, eu quero chamar desde advogado, dono representante, né, de software e outras pessoas que fazem grandes coisas assim, para entrevistar. Então, você pode chamar, às vezes, nutricionistas, psicólogos, psicólogas, outros níveis de profissionais, né? Então, por exemplo, fisioterapeutas que trabalham com corrida, para discutir coisas específicas, e pessoas que vão te dar mais visibilidade. Então, assim, Uhum. você continua entrevistando o seu aluno ele tende a não ser um blogueiro, né? Não ser uma pessoa super influenciadora, então ela tem um círculo pequeno de influência, Uhum. mas paralelamente você pode entrevistar e convidar pessoas grandes para fazer esse tipo de conversa. E isso vai te dando mais visibilidade também. E eu só estou Uhum. falando isso para você porque você já tem 8 turmas nas costas, né? Se eu estivesse começando agora, eu falaria, ó, continua no alicerce. Mas você já tem oito Uhum. turmas, acho que você já sabe bem como sua turma funciona. Putz, bom, deixa esse desafio, pensa nisso. 100 alunos aí em Legal, vou, janeiro, vamos lá, não acho que é difícil, porque vamos, eu vamos tenho chegar te lá. conhecido e eu sei que você faz o que tem que fazer. Cara, e por último, vou te convidar para uma outra coisa. Existe aqui o que você falou, quando eu conheci o Marketing Fitness, né, você tinha assistido 3 aulas, era uma segunda, quarta e sexta. Cara, esse é um outro modelo, tá? Eu acho que o modelo onde você chama as pessoas para entrar num grupo e naquele grupo a pessoa vai ter a abertura de um negócio já muito claro, específico assim, é um modelo bom. É um modelo que funciona porque muita gente tem consciência e é mais fácil fazer. Mas uma vez que você está no online, se você quiser ir para um negócio um pouco mais avançado, lá em janeiro, eu vou te chamar para fazer esse negócio. De tipo, em vez de só chamar para o grupo acabou, eu vou chamar as pessoas para um evento gratuito onde eu vou explicar como é possível correr isso, isso, isso. E no final, eu vou abrir a turma Start. É uma opção, tá? Eu entendo que você já fez lá os dos 150 alunos, que era um desafio de 7 dias, mas às vezes o jeito que você dá essas aulas no seu desafio de 7 dias é diferente do jeito de dar aula num workshop desse, ou na semana da corrida, né? Putz, acho que tem boas coisas para fazer aí. Mas fica só esse negócio para você lembrar, tá bom? Então, para alcançar essas 100 pessoas, existe o caminho de você continuar fazendo o alicerce e lá na frente a gente mirar por 500 pessoas dentro dos grupos. Existe o caminho de você conversar com especialistas durante esse período agora de fim de ano, ou até mesmo lá, guarda tudo para janeiro, fala, nossa, janeiro eu vou começar com uma agenda cheia de live com gente que é influente para falar sobre corrida. Uhum. E o terceiro caminho que né, um não isola o outro, mas o terceiro ponto é pensar, às vezes, em fazer um evento maior de abertura e não só o grupo para a pessoa entrar lá e fazer a matrícula. Às vezes um evento, colocar algum tipo de aula ali onde você explica, não aula que você vai ensinar a correr só, mas você explica o porquê correr do seu jeito, né, ou seguindo esse programa de 10 semanas é melhor do que simplesmente sair correndo sozinho ou seguir outros programas que não consideram o que você considera, sabe? Tem toda uma sequência dessas aulas que depois eu posso te passar. Bom, boto Fechou. fé, cara. Eu vou ficar muito feliz em ver essa adrenalina crescendo, pô, né, trazendo mais alunos, fazendo acontecer. E tem alguma coisa que você fez dentro do marketing que você recomendaria para que todo mundo que trabalha com educação física faça também?
Algum ponto que você acha que é incomum? Que você fala, ó, eu tenho feito isso no marketing, eu acho que todo mundo que trabalha dentro dessa área fitness deveria fazer também, porque é uma coisa que eu sinto que dá certo. Eu acho que acredito que a forma como você estrutura lá dentro do marketing a questão das redes sociais. Porque o que eu vejo é assim, e até o que eu fazia antes, é muito aleatório, muito aleatório. E a maioria das pessoas fala que não consegue fazer, e eu ainda estou batalhando para isso. Não quer dizer que o meu é 100% toda semana, né? Mas assim, procuro ter uma média ali de 60% a 70% das propostas, das tarefas, toda semana. Para não ficar aquele negócio muito aleatório. Ah, uma semana eu vou fazer 5 publicações, na outra eu não vou fazer nenhuma. Num dia eu vou fazer 20 stories, depois eu passo 7 dias sem fazer. Então eu acho que assim, a gente conseguir dividir um pouco a atenção. Você não precisa publicar todo dia. Aquela ideia, você não precisa ficar gastando muita energia quinta, sexta, sábado, porque a pessoa está com a cabeça em outro lugar. Né? Foca ali nos dias domingo, segunda, terça, que são os dias que a pessoa realmente está mais motivada, ela quer, enfim, dar aquele lapso nela, né? A muda de vida é no domingo à noite. Então, assim, foca ali nos dias, foca ali nos dias que você vai fazer o seu trabalho e aquela ideia de volume e intensidade, né? Você não precisa fazer tudo em poucos dias, faz um pouquinho a cada dia, tem uma rotina, tem uma sequência, que eu acho que isso é fundamental, não só pro online, mas pro presencial, né? Eu acho que isso vale para todos os lados. Legal, é se manter sendo visto, né? Manter uma forma sustentável de você conseguir continuar postando, continuar aparecendo. No Sim, fim das contas, hoje está todo mundo olhando para o celular. É importante que você aprenda como tá lá. Rafa, sim, só te verdade. agradecer, cara. Te agradecer demais por ter hoje conhecido melhor a sua história, ter conhecido melhor Legal. a Adrenalina. Eu tinha esquecido do estúdio presencial, mas pelo que eu sei, ele tá bem. Mas eu boto Sim, muita, mas muita fé no que você faz online, cara. Mas, assim, total. Então, conta comigo 1000% para você crescer esse projeto, seja na parte da estruturação técnica, de cada vez entregar um melhor serviço para quem entra nessas 10 semanas, mas principalmente na parte de marketing, da gente abrir a próxima turma aí, tá bom? fechou. Muito obrigado aí Demorou, meu irmão. pelas dicas, pela atenção, por essa mente aberta aí. Gratidão. Pô, eu fico muito feliz que você ouve e você faz, né? Então, conta comigo pra gente ver isso acontecer junto, tá bom? Grande Beleza. abraço. Abraço. Até a Valeu. próxima. Beijo no coração, irmão. Tchau, tchau.